Tudo começou, na verdade, em 2008, e você vê só, né, nem o maior investidor pessoa física da bolsa começou no timing certo para a carteira da própria filha, né. Logo depois já veio a crise do subprime em 2008, mas é ótimo você já começar perdendo para você ficar bem humilde, né, o mercado tem dessas coisas. Mas lá em 2008 eu tinha 14 anos, meu pai falou assim pra mim: "Legal, você quer uma mesada?" Eu pedia mesada todo dia. Adolescente, né, que isso, que aquilo, só pede, só pede, Sim. só quer consumir. É iPhone, é não sei o quê, essa geração aí tá É, demais. eu lembro que na época era o Nike Shox. Nossa, era o tênis da moda, eu queria muito, enfim. E aí meu pai virou e falou: "Ó, seguinte, você vai ter uma mesada, mas quem vai pagar não vou ser eu. Eu vou te dar aqui uma carteira de ações da Ultrapar", me deu lá X ações da Ultrapar, "e essa empresa, essa carteira vai te pagar o equivalente a mais ou menos R$ 300 por mês. Tá bom pra você?" Pá, tá excelente, R$ 300 pra 14 quem tinha 14 anos na época era um dinheirão, né. E aí ele começou a me mostrar devagarinho que se eu pegasse, não precisava pegar os R$ 300 todo, né, mas parte desse dinheiro, se eu guardasse e reinvestisse, no mês seguinte ou no trimestre seguinte, quando a empresa anunciasse novamente dividendos, eu não ia ter mais 300, ia ter 301. Nossa, mas pai, R$ 1 só a mais? O que que eu faço com R$ 1? Não, mas se você investir 301 no próximo trimestre, você vai ter 310. Veja só, você não ganhou mais um, você ganhou mais R$ 9. Então, ali eu aprendi 2 lições muito valiosas, né. Não sabia que estava aprendendo sobre isso, mas um é o juro composto, né. Sim. Se você usa o tempo a seu favor, a matemática ela é implacável, né. E quando você pega a fórmula do valor futuro, né, incorpora os juros na fórmula, a única variável que é exponencial, ou seja, que está em cima do parênteses, é o n, que é o tempo. Então, se você usa o tempo ao seu favor, o juro composto ele é a oitava maravilha do mundo aí. E segundo, se a empresa não desse lucro, eu não ia receber o meu dividendo no final do mês. Então, quer dizer, você começa a criar uma cabeça a favor do lucro, sabe, a favor, intuitivamente. Então, ai de quem na família não abastecesse o carro no posto Ipiranga. Não, pô, precisa dar dinheiro para esse posto, pelo amor de Deus. E aí meu pai sempre falava: "O que que você acha mais interessante? Você ter que ir todo dia para um posto de gasolina, ter funcionário, dor de cabeça, margem apertada, você ser dona de um posto de gasolina, ou você ser uma pequena dona de todos os postos de gasolina Ipiranga do país?" Fantástico, Não, fantástico. seu pai você vê que Fantástico. isso vem de casa, né, não tem jeito. Educação é muito isso, né, Não, e eu você achei interessante o que a Luiz comentou, porque as pessoas, os jovens iniciantes, eles falam: "Ah, mas eu vou começar com R$ 200. Pô, R$ 200 vai render tão pouco". Foi o que a Luiz falou. E as pessoas precisam, os jovens investidores que estão entrando agora, enxergar a questão do quê? Dos juros compostos, porque vai se multiplicando. E é aí que faz a diferença lá no futuro. Luiz, eh, qual a filosofia da família Barsi? Você, seu pai, nos investimentos? Vocês focam mais nos dividendos? Vocês buscam empresas também mais de crescimento? Qual a filosofia de vocês? A nossa filosofia pode ser resumida em uma frase, muito simples, que é comprar boas empresas cotadas a bons preços que paguem bons dividendos, né. Por que bons dividendos? Porque o que vai pagar o seu boleto lá na frente, afinal, a estratégia é de carteira previdenciária, para que lá na frente você tenha uma previdência que complemente o INSS, né. Então essa filosofia ela foi criada lá na década de 70. Inclusive nessa semana a gente está muito emocionado que o trabalho técnico que ele fez lá atrás, que se chama Ações Garantem o Futuro, e dá nome hoje à nossa empresa, né, foi reconhecido pelo Ministério da Cultura, na Biblioteca nossa, que Nacional. bacana, Então Que é legal. realmente um parabéns. patrimônio cultural, né, do nosso país, e a gente tem muito orgulho de levar essa filosofia à frente, porque é comprovada, né, e resultados eles vêm com o tempo. Quanta gente Sim. ao longo desses 50 anos não acendeu e de repente sumiu novamente, né, e o Barsi não, tá aí consistentemente há 51 anos. Não, e ele faz uns vídeos engraçados, né, eu acho Ele é muito Bar, engra se ele é você bonzinho, é um não, velhinho, ele é muito olha, bonitinho. Bar, se você quiser me adotar, pode me adotar, tá tudo certo, porque sempre é bom, coração de pai cabe sempre mais uma, É viu. verdade. Mas assim, o que que eu acho, vocês têm que eu vejo muito vocês falarem sobre uma estratégia de dividendos. Você é focada nessa estratégia, ou seja, carteira de dividendos ou não? Você tem aquelas ações, por exemplo, que você fala: "Não, essa aqui eu acho que pode ter um crescimento", ou não? Sua estratégia é mais só dividendos? Existe um estigma de que empresa que paga dividendo não cresce. Isso não é uma verdade. Obviamente que existem empresas que não pagarão dividendo. E aqui existem 2 tipos de empresas que não pagam dividendos.
as que não podem, e essa você deve fugir, e as que não querem. Essas a gente tem na carteira, porque um dia pode ser que ela venha a pagar. O que é muito interessante no Brasil é que a gente tem muito poucas corporations, ou seja, muito poucas empresas que não têm controle definido. Né? Então, boa parte das empresas, boa parte dos acionistas controladores acabam fazendo questão da distribuição de algum tipo de provento justamente para rentabilizar o seu próprio investimento. Né? Então, acho que hoje é uma grande diferença de você investir aqui no país. E esse foco muito grande em dividendo, lembrando que não é o dividendo a qualquer custo. Ele é o dividendo perene, sustentável. Né? Então, por exemplo, você pega uma Taesa, que tem as suas receitas corrigidas por IGPM, faz investimento, você tem lá um grande CAPEX no início, tem a TIR, né, que tem a taxa interna de retorno, e sobra um excedente de caixa, porque você tem um headcount muito pequeno, poucas pessoas trabalhando na empresa. Então, assim, você tem uma margem muito grande que você não precisa reinvestir, porque são concessões, certo? Você já tem uma receita ali previsível Garantida. e corrigida pelos próximos 30 anos. Então, não tem. É mais caro você deixar esse dinheiro no caixa, porque você não tem tanto investimento assim para realizar. É só um CAPEX ali de manutenção. E o resto você distribui. E quer dizer, a empresa continua crescendo e ela consegue distribuir bons dividendos para os seus acionistas. Então, depende do perfil da empresa. Né? Então, eu acho que independentemente se a empresa paga atualmente ou virá a pagar um dia, as empresas que as pessoas devem correr são aquelas que não podem pagar dividendos, seja porque suas margens são muito pequenas, ou enfim, um negócio extremamente cíclico. Esses setores realmente a gente não tem em carteira, tipo aviação, frigorífico. A aviação Não, Tem as é coisas mais arriscadas, né? Luiz, a se aviação você tivesse hoje de frente com um menino de 18 anos que tá começando a investir. Falei um menino porque eu já tô perto dos 40. O que você falaria pra ele? Luiz, eu quero começar a montar meu patrimônio. Você acha que eu devo focar mais em empresas de crescimento ou não? Foco mais nas empresas que pagam bons dividendos, que são mais estáveis. Lembrando que ele tá começando, né? O que Uhum. você acha sobre isso? Olha, eu daria a mesma dica, eu faria exatamente a mesma coisa que o meu pai fez pra mim. Ele me deu essas ações da Ultrapar. Por 2 ou 3 anos, eu só tive ações da Ultrapar na minha carteira, porque com R$ 300 eu comprava ainda no fracionário essas ações. Então, o que é muito importante pra gente? É muito melhor você ter poucas empresas na carteira e muitas ações dessas empresas do que um caminhão de empresa na carteira com pouquíssimas ações de cada uma. Porque fazendo isso, o que acontece? Você não ganha nem na valorização, certo? O que você ganhar vai ser irrisório e não ganha nem com o dividendo. Então, até o Warren Buffett tem uma frase ótima que dizem que é dele, né? Hoje em dia, qualquer coisa no mercado que falam, dizem que é do Warren Buffett. Que é muito mais fácil você encontrar poucos e bons negócios do que muitos bons negócios. Se for assim, é melhor você investir no índice logo de uma vez, num fundo passivo, que aí você sempre vai bater as carteiras ativas. Mas se for para fazer um stock picking, ou seja, selecionar empresas, não faz sentido você ter um caminhão de empresa ali. Então, para esse jovem que está começando, eu diria, poxa, pega esses seus R$ 200. Inclusive, eu trouxe até aqui um breve simulador que a gente tem na nossa plataforma que chama GF+, é um simulador histórico. Se você, há 5 anos atrás, e claro, a gente não consegue prever o futuro, então temos que olhar o passado, tivesse investido apenas R$ 1.000, pegado lá aquele dinheirinho que a sua mãe deixou para você na poupança, enfim, você recebeu uma graninha a mais, colocou R$ 1.000 em Taesa. E aí, todo mês se comprometeu, ao invés de colocar R$ 250 na poupança, a colocar na sua carteira previdenciária na Bolsa de Valores, na empresa Taesa. Enfim, porque é uma empresa, como já disse aqui, que tem suas receitas corrigidas pela inflação. Então, teoricamente, é uma boa empresa para você se defender da inflação. Em apenas 5 anos, você teria acumulado R$ 30.800 em patrimônio. Sendo que você teria desembolsado 16 mil. Mas como assim? Eu tirei 16 mil do bolso e tenho 30? Como que isso é possível? 1, tempo, só com paciência e disciplina. E 2, reinvestimento dos dividendos, tá? Então, 16 mil teria saído do seu bolso, 5.900 teria saído do bolso da Taesa, te patrocinando ali todo ano para você pegar esse dinheiro e reinvestindo e construindo um patrimônio aí de R$ 30 mil. Isso na poupança jamais seria, Infelizmente, infelizmente, jamais seria possível, né? E o que eu acho bacana que você tá falando, essa questão toda de... eu escuto muito isso que o André falou, todo dia no meu Instagram. Por exemplo, Carol, eu tenho R$ 500, mas eu não faz sentido eu investir, não vai dar pra nada. Ou então, aqueles R$ 100 eu prefiro ir num restaurante, gastar ou no bar, tudo. E muitas vezes, você tá lá no bar,
com um monte de gente que não te acrescenta nada, torrando o seu cartão de crédito, torrando dinheiro. E a gente vê muito isso, infelizmente. E o que eu vejo em você e também no seu pai? Vocês não são de ostentar, né? Eu não vejo uma... Não. Assim, não que eu seja contra, porque eu acho que cada um faz o que quer. Mas não vejo você falar de Lamborghini, não vejo Ferrari, não vejo, assim, grandes ostentações. E hoje, tem aquelas pessoas que são ricas e gostam muito de ostentar. E isso acontece muito, né, Luiz? A gente vê. E também tem aquelas que também não são ricas, mas também estão andando de Lamborghini. É aquela Aí mora famosa. o perigo. É aquela famosa Lamborghini que tá dividida lá em não sei quantas vezes, né, Will? O cara, eita, divide a Lamborghini, não tem dinheiro nem pra pagar gasolina, que tá cara, viu? Acho que é gasolina, não sei se é. E ostenta muito, né? Isso acontece. Isso é uma coisa muito ruim que a gente vê nos jovens, essa fixação por ostentação, né? Não tem problema você ter bens materiais, você conquistar sonhos, comprar coisas, né? Querer ostentar, não tem problema. O problema é o timing, né? Custa muito caro você fazer isso muito cedo. Para impressionar alguém ou assim, o que quer que seja. A gente, por mais que sempre tivemos um patrimônio assim significativo, a gente sempre viveu confortavelmente, mas sem luxos. Eu nunca tive, por exemplo, mesada, como eu disse pra vocês. Não tinha. Não fui aquela herdeira, que meu pai nem me chama de herdeira, ele me chama de sucessora. Ele fala, é diferente. É diferente, filha, é diferente. Então, eu nunca tive o cartão Black limitado. Não, meu pai sempre me forçou a querer que eu conquistasse as minhas coisas, né? Porque cavalo dado não se olha os dentes Com e você também não certeza. valoriza muito, né? Então, ele sempre puxou a minha orelha nesse sentido de estudar, correr atrás, fazer o que você ama. Ele nunca, de maneira alguma, me forçou a ser sucessora dele, de maneira alguma. Isso aconteceu de maneira muito natural, acho que estava no sangue mesmo, tinha que acontecer. Então, a gente sempre viveu muito confortavelmente e muito disso tem a ver com a história humilde dele. Ele cresceu de uma maneira muito pobre mesmo, né? A minha avó veio da Espanha, imigrante, uma mão na frente e outra atrás, comeu comida do lixo para que ele pudesse comer comida fresca. Então, algumas histórias assim que ele conta, sabe, pessoal, que como que você vai gastar dinheiro com uma Lamborghini se seu primeiro banho quente foi aos 10 anos? Sim. E Sabe? que bonito saber essa história do Barsi, porque isso serve de lição de casa, né? Que nem nossos pais também. Meu pai veio de Portugal também sem nada, né? A gente vê as histórias antigas e isso faz muito, muito parte da formação, né? Do mindset, da mentalidade, né? Das pessoas. Porque o que eu vejo hoje? Assim, eu acho muito bonito você falar isso. E ver que vocês são de uma maneira simples, né? Assim, talvez tenham conforto, né? E tudo. Sim. Porque as pessoas estão, na minha visão, ficando muito frustradas na internet. Porque elas veem aquelas coisas muito irreais. Sabe, o fulano anda com tal carro, tal carro. E quando a gente vê, você vê que aquela pessoa não deixou de investir o dinheiro dela, de fazer exatamente o que você falou, de ganhar no futuro muito mais. E aí sim ela ter o conforto, ou enfim, ostentar, né? Do que passar isso antes, na frente. E eu acho que conforto é você poder dormir à noite sabendo que você não tem sem boleto pra pagar, você não deve o cartão de crédito. Não adianta você ter uma Ferrari na garagem, tá cheio de dívida, você vai deitar à noite, você com você mesmo, e vai sofrer. Luiz, viralizou uma foto sua com o seu pai, que aliás é um velhinho bonitinho, fofinho, todo mundo admira ele. Outro dia eu tava falando com o William do Dinheiro com Você, ele falou, olha, eu zerei a internet porque eu consegui gravar com o Luiz Barsi, que é um cara fantástico. Luiz, viralizou uma foto sua e do seu pai andando de metrô. Poxa, a gente sabe que não é novidade pra ninguém, a Luiz, o pai, né, a família Barsi, hoje é uma das famílias, maiores investidores da Bolsa Pessoa Física, né? Então nós estamos falando de um patrimônio muito grande, né, Luiz? Uhum. E vocês andando de metrô gerou um impacto assim na internet, né? Poxa, eles estão andando de metrô. Isso faz parte do dia a dia de vocês? Vocês não têm medo de andar na rua, né? A gente mora num país que a criminalidade é alta. Conta um pouquinho sobre isso aí que aconteceu na internet, viralizou e tal. Meu pai sempre disse que a simplicidade é o melhor disfarce. Então, quem anda na rua e não conhece de investimentos, enfim, nunca teve contato com isso, olha e fala, esse senhor de jeito nenhum que é bilionário, né? Então, primeiro, ele sempre falou que esse foi o maior disfarce dele. A nossa última vez andando de metrô foi em março de 2020. Então, faz um tempinho já, mais de 1 ano e meio, e por questões de segurança, não é nem de ser assaltado nem nada disso, é mais pela saúde. Então, hoje a gente evita, né? Então, alguns
confortos, vamos dizer assim, que eu consegui colocar no dia a dia, que o velhinho é cabeça dura. Eu vou falar pra vocês, viu? É difícil. Eu consegui prender 3 meses na pandemia. Eu me senti mãe. Falei, pai, vai, agora a gente vai jogar quebra-cabeça. Agora... E depois não queria mais ficar preso. Nossa, meu filho, um terror. Aí tive que começar a sair com ele pelo menos algum tempinho pra ele vir no escritório sozinho, uma salinha só dele, higienizada, enfim. Ficava lá trancadinho. Ele falou, ó, ou você me mata da... Eu prefiro morrer de corona do que morrer da cabeça. Eu vou ficar louco aqui, eu vou... Porque quem tá acostumado, né, eles não querem parar, Não né? querem, Eles estão... não querem parar. A gente vê muitos, assim, assim, essas pessoas que são antigas, elas não querem parar, elas querem continuar, porque é um trabalho e eles estão acostumados, é como se fosse um hobby, né? Fica doente se parar, Fica, né? não, fica doente. E eu até percebi, assim, ele mais amoadinho. Depois que voltou a trabalhar, vida normal. Impressionante como o trabalho, a cabeça faz o resto funcionar, né? Impressionante. Mas a gente não... Aí já satisfazendo a curiosidade de todos, a gente não anda mais de metrô há algum tempo. Tá vendo? Olha lá, você que... Mas Eu queria deixar claro que eu já andei muito de metrô também, mas hoje também não ando. Mas não é porque eu tô rico. É porque realmente eu trabalho dentro de casa, home office o tempo todo, eu não preciso mais sair de metrô. Mas o metrô é um transporte muito bom aqui em São que Paulo, rápido. que ajuda muito, né? É que o brasileiro é tão hipócrita, né? Aqui é... Ah, não, metrô, não sei o que, status. Vai pra Nova York e tira foto no metrô. Exatamente. Um metrô sujo, fedido, Cheio de horroroso. rato. Cheio de rato, pichado. E aqui, claro, não é mil maravilhas, mas infinitamente melhor do que o metrô de Nova York, por exemplo. Né? Rápido, Sim. tem ar-condicionado. E é um se transporte envergonha muito de dizer que usa transporte público. bom. Verdade. Ah, não dá pra Não tem entender. Então, vergonha nenhuma, essa né? hipocrisia não dá realmente pra engolir. Não, Agora, a gente voltando tem ao mundo dos investimentos, Carol, eu queria fazer uma pergunta para a Luíse. Tivemos a questão da taxação dos dividendos, né? Então, esse ano o que acontece... primeiro falando que os fundos imobiliários, as ações iam ser tributadas nos dividendos. Fundos imobiliários aparentemente não vai ser, mas as ações devem ser tributadas a partir do ano de 2022. Me corrija se eu estiver errado. E a sua estratégia é toda voltada, né, para dividendos. Isso impactou de alguma forma a sua estratégia? Vocês estão redesenhando de alguma forma a estratégia ou não? O que você achou dessa taxação também, complementando? Bateu na trave, né? Vamos ver, ainda precisa passar pelo Senado, parece que tá perdendo força. Eu, particularmente, eu tenho uma visão extremamente otimista nesse sentido. Eu acho que não passa nem em 22. Você tá mexendo num vespeiro de gente que financia a campanha e em ano eleitoral, empresas, né? não sei se isso seria uma boa ideia para quem quer se reeleger, né? Mas, enfim, caso venha a acontecer, isso não desabona de maneira nenhuma a estratégia. Primeiro porque quando ela nasceu no início da década de 70, os dividendos já eram tributados. Não existia, inclusive, o juro sobre capital próprio naquela época. Foi criado em 95, tá? Que foi justamente quando o STF julgou que tributar os dividendos, de acordo com a nossa Constituição, seria uma bitributação, né? Esse cenário ainda... né, pra gente é isso que vai ocorrer caso a taxação venha, é uma bitributação. Porque engana-se quem diz que o dividendo não é tributado. Ele é tributado, mas a fonte é diferente. Você já tem uma tributação, uma carga tributária altíssima nas empresas. O que teoricamente seria muito bom é se você houvesse simplesmente a transferência de quem pagaria a conta, certo? Mas sem onerar ainda mais o sistema tributário. Não é isso que a gente vê. A carga tributária total, efetiva, ia aumentar em termos reais. Não ia ficar estável ou diminuir, como havia sido prometido. Então, realmente, é uma reforma que é um desserviço para o mercado, um mercado de capitais que ainda é incipiente, que começou a ver um crescimento agora, dos últimos 3 anos para cá, de uma taxa de juros que foi levada lá para baixo de uma maneira artificial e não sustentável. A gente está vendo isso hoje voltando com toda a força. Inflação também alta, né? Exatamente. E quem ano passado, em 2019, se julgou, não, agora eu não sou mais conservador, eu sou moderado e arrojado, vou entrar com tudo na bolsa, hoje está desesperado, porque está olhando aí alguns títulos de renda fixa pré-fixados, 10% ao ano. E claro, qual que vai ser a sua comparação? Apesar de que banana com laranja não se mistura. Para que eu vou correr risco na bolsa se eu posso ter 10% garantido Exatamente. ao ano? Então, quer dizer, de novo, você tem um voo de galinha e mais esse desincentivo em relação ao pequeno acionista. Porque hoje você não tem nada que diga nessa reforma tributária, por exemplo, que nós vamos tributar somente as pessoas físicas que recebam mais de 20 mil ao ano. Não. Vai tributar todo mundo.
Então, quer dizer, é uma reforma que realmente parece, né, que quem propôs não sabe muito bem o que está fazendo ou tá É meio muito importante desesperado. vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valor.